Olá pessoal, dando continuidade na nossa disciplina de neuropsiquiatria, vamos estudar distúrbios alimentares, certo? Quem nunca teve desejo de ser magro, né? Então, quem nunca teve desejo de ter um corpo perfeito, certo? Então, a gente vê muito isso, pessoal, na questão dos modelos, né? Das modelos, certo? A adolescente que tem muito essa preocupação de manter o corpo e tudo mais, certo? Aí vem a pergunta, isso é normal? Não. Então, pessoal, distúrbios alimentares. Então, primeiramente, esses distúrbios estão relacionados, certo? Aliás, caracterizado por uma distorção da imagem corporal e um medo extremo da obesidade, certo? A rejeição de manter um peso normal. Então, é considerado também, né, pela psiquiatria como um distúrbio psiquiátrico, tá certo? Por isso que nós vamos estudar e ela está inclusa na nossa disciplina, tá certo? Principalmente a anorexia, né, porque ela é dividida em duas situações, anorexia e bulimia, né, anorexia nervosa e bulimia nervosa, e a gente vai estudar primeiro a questão da anorexia, tá certo? Mesmo quando magra, a pessoa declara que se sente obesa, nega ter qualquer problema, não se queixa da falta de apetite ou de perda de peso e geralmente ela resiste ao tratamento. Então, pessoal, a pessoa que tem essa deformidade, vamos dizer assim, ela começa a ter uma certa, vamos dizer, carência, certo? De alimentação, ela se nega a se alimentar, e tal, ao ponto de isso passar a ser uma constante na vida dessa pessoa. Então, existem as questões, vamos dizer assim, sintomáticas, né? Então, por exemplo, as mulheres, elas deixam de menstruar, né, quando elas já estão em período avançado da anorexia. Vai haver perda de interesse sexual, tanto no homem como também na mulher. A frequência cardíaca, ela termina ficando lenta, ocorrendo aí a frequência cardíaca lenta, que é a bradicardia. Pressão arterial baixa, certo? O indivíduo começa a ter hipotensão. Baixa temperatura corporal também, a hipotermia, certo? Inchaço por acúmulo de líquidos, porque ela começa a ingerir mais líquido que se alimentar. E começa a desenvolver pelos na face, certo? E também no corpo. A depressão é comum para essas pessoas, tá certo? Mantém acerca do que comeram e esconde seus vômitos, seus hábitos alimentares. Esse tipo de pessoas, geralmente, elas escondem, né, os seus hábitos alimentares. De certa forma também, tudo que ela se alimenta, ela vai provocar o vômito, que é para poder manter-se, né, magra. Se uma pessoa está gravemente desnutrida, é provável que todos os principais órgãos sejam afetados. Nós, como profissionais de saúde, sabemos disso, que todas as situações de desidratação, isso termina afetando todos os órgãos. Haja visto que 70%, né, do nosso corpo, né, é água, é líquido. Os problemas mais perigosos estão relacionados com o coração, os líquidos e os eletrólitos, né, como sódio, potássio e cloro, que começa a dar uma queda e começa a faltar no organismo, certo? Pessoal, existe tratamento? Sim. O tratamento é a restauração do peso inicialmente, do peso corporal, certo? Geralmente é feito na unidade hospitalar, quando é uma situação extrema, que o indivíduo não consegue ingerir alimentos. Então, é feito um tratamento na rede hospitalar, tá certo? Por sinal, evita-se a fazer alimentação por sonda,
ou por via venosa, o indivíduo ele tem que realmente, ele é induzido pelos profissionais, né, hospitalar, assistente social, a enfermagem, a se alimentar, né, por via oral, certo? É um tratamento que requer muito cuidado, tá certo? E depois, né, que o paciente se recupera ou inicia a recuperação do seu peso, aí sim vai ter a chamada psicoterapia, né, que é o tratamento através com psicólogos que vai auxiliar esse indivíduo, essa indivídua, né, a se recuperar do seu peso e também tentar sair dessa situação para que se recupere o seu peso. Então, pode incluir a psicoterapia individual, mas também em grupo e a família, né? Nesse caso, a família convidada a também participar. Se houver diagnóstico de depressão, que muitas vezes pode ocorrer, o indivíduo ele é convidado a fazer uso de antidepressivo, certo? A outra, pessoal, dentro do que a gente está estudando de distúrbio alimentar, seria a bulimia, né? A anorexia e agora a bulimia. A bulimia é um distúrbio caracterizado por episódio constante de apetite voraz, seguido por vômito. Então a pessoa tem aquela ansiedade de se alimentar, tá certo? Ela até come, mas aí ela vem e provoca o vômito autoinduzido, tá certo? Chega a utilizar também laxantes e diuréticos. Tá? Então ela tem aquela ansiedade, ela se alimenta, mas ela coloca tudo para fora. Então, dieta rigorosa, excesso de exercícios, né, para compensar o efeito das refeições, o indivíduo começa a praticar, tá certo? Essa é a bulimia. A ingesta excessiva de alimento é seguida de um intenso sofrimento do uso de laxante, dieta rigorosa e excesso de exercício. Os vômitos, né, podem causar, né, o problema da questão dos vômitos, porque causa erosão do esmalte dentário e mais ainda vai dilatar as glândulas salivares, né, as parótidas, e inflamar o esôfago. Haja visto que de tanto o indivíduo forçar termina provocando esse tipo de anomalia, tá certo? O tratamento, pessoal, mais uma vez, é igual à anorexia, no caso da bulimia, restauração do peso normal e também através da psicoterapia, tá bom? Agora a gente vai estudar um pouco sobre o alcoolismo, que também, pessoal, não deixa de ser uma patologia, né? Não deixa de ser vamos dizer assim, um distúrbio, né? Haja visto que a pessoa se vê dominada pelo uso do álcool e ela termina criando o chamado vício, que termina levando a consequências maiores. Então vamos lá. O alcoolismo, é um conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado de álcool, né? Decorrente de todas as consequências decorrentes. Por que a gente fala consequência? Porque o indivíduo que ingere álcool, né, o alcoolista, né, é até bom, pessoal, o termo mudou, não é mais alcoólatra, é alcoolista. Então, o indivíduo, né, seria o diagnóstico, vai ter dependência, a abstinência, o abuso, o uso excessivo, porém não continuado, né? Seria no caso dos diagnósticos que são dados para esse indivíduo, certo? Eu acho que está mais na frente, pessoal, mas de antemão já vou passando para vocês que para poder diagnosticar uma pessoa como um alcoolista, né, que tem um distúrbio, que precisa de tratamento, ele precisa ter como é que se diz, vivenciado esse distúrbio há 12 meses, quer dizer, 1 ano. Então, beber socialmente não é considerado uma patologia, tá certo? Mas quando o indivíduo ele tem algumas situações que ele termina
vivenciando, tá certo? Fugir um pouco das suas obrigações, de sua realidade, para se envolver com álcool, aí sim é chamado de um distúrbio. Então, vem a intoxicação por álcool, né? A embriaguez, a síndrome de amnésia, que chama-se, que é a perda restrita da memória, né? A chamada amnésia alcoólica, certo? Tem também a questão demencial, alucinatória, delirante de humor, também pode haver. Distúrbio de ansiedade, distúrbio do sono, distúrbios sexuais, né? E outros inespecíficos. E o principal, pessoal, o delirium tremens. Esse delírio tremens, ele é um tipo de patologia muito grave, já é um estado avançado do alcoolista, tá certo? Que ele já vai começar a apresentar tremores, tá certo? No corpo, incontrolável, certo? E o principal, que esse tipo de estado, o estado que ele, delírio tremens, pode levar o indivíduo a complicações, certo? Então é muito importante que nós tenhamos um cuidado especial com essa situação. Então tem aqui, ó, os problemas psiquiátricos causados pelo alcoolismo. A pessoa que abusa do álcool não é necessariamente alcoolista, ou seja, dependente e faz uso continuado. Aquilo que eu falava há pouco, pessoal, a gente só pode considerar uma pessoa alcoolista, dependente do álcool, né, com um distúrbio, quando ela faz uso de 12 meses no mínimo, tá certo? Seguidos, tá certo? Aqui nós temos algumas situações do que, né, das causas, né, dos efeitos do álcool no indivíduo. Vai haver prejuízo significativo no trabalho, na escola, na família, certo? Faltas ou negligência nos cuidados com os filhos. O indivíduo ele perde totalmente sua responsabilidade perante, né, seus filhos, principalmente menores de idade. Exposição a situações potencialmente perigosas. O indivíduo ele começa a praticar atos, né, de negligência também. Por exemplo, manipular, certo? Dirigir um trator, uma caçamba, ou outro automóvel qualquer, né, estando embriagado, certo? A gente sabe que hoje pelo Código Civil Brasileiro relacionado à habilitação, certo? A causa grave dirigir um automóvel embriagado, certo? Problemas legais, como desacato à autoridade, se esse indivíduo já teve alguma situação como essa, né? E persistência no uso do álcool. Então, pessoal, são algumas situações que a gente pode aí, digamos, diagnosticar, certo? Um indivíduo como alcoolista, tá certo? Então, os critérios da dependência do álcool bebe mais do que planejava beber, certo? Por isso só é considerado alcoolista aquele que bebe demasiadamente, persistente desejo de voltar a beber ou incapacidade de interromper o uso, ou seja, ele já está dominado pela bebida, ele não consegue parar. Persistência na bebida, apesar dos problemas e prejuízos gerados, como perda de emprego e de relações familiares. Quantos e quantos casos, né, se a gente tivesse tempo aqui para interagir, conversar, quantos e quantos casos já houve de separação, né, perda de emprego por conta do álcool, não é verdade? A abstinência alcoólica, né, vai causar esses sintomas. Primeiramente, é claro, pessoal, que um indivíduo que realmente começa a entrar num tratamento, certo? Ele inicia lá no CAPS também, ele pode ser direcionado para, por exemplo, Associação de Alcoólicos Anônimos, tá? Mas esse seria a questão da abstinência e os sintomas que ele começa a sentir. Tremores, aumento de sudorese, a aceleração do pulso, insônia, náuseas e vômitos, ansiedade depois de 6 a 48 horas desde a última bebida. Então esses são os sintomas
que a pessoa, quando começa a entrar em abstinência, certo? Ela começa a sentir. Então, por isso que essa pessoa precisa ter um acompanhamento psicológico, ele também vai precisar de medicamentos, tá certo? Para poder realmente conseguir se sair. É muito difícil, né? Mas não é impossível. Pessoal, é isso, tá? A gente vai, na próxima aula, com esse conteúdo de neuropsiquiatria um pouco extenso, a gente já vai estudar a questão dos tratamentos das doenças mentais. Aí sim, a gente vai entrar no chamado CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que geralmente todo município tem, para acompanhar esses pacientes que tenham algum distúrbio relacionado à bebida, mas também, como a gente viu no início, com a questão da bulimia e da anorexia. Até logo, pessoal. Qualquer situação nova que vocês queiram interagir, a gente faz isso através do WhatsApp. Obrigado pela atenção.